o título Jesus, Médico das Almas. Assim, vamos harmonizar as nossas mentes, vamos criar um ambiente de harmonia, de paz, para que possamos criar um universo onde possamos receber da espiritualidade superior as emanações de paz e luz para o nosso equilíbrio e para a nossa paz interior e para o nosso crescimento. Vamos, portanto, rogar a Jesus abençoar os nossos trabalhos dessa noite. Mestre de amor e luz, Deus nosso Pai de amor e bondade, nós te rogamos, Jesus, a misericórdia para conosco, derramando sobre nós a tua luz, a tua paz, abençoando o nosso palestrante nos seus comentários dessa noite, Jesus, e permitindo, Jesus, que possamos agregar em nossas mentes e em nossos corações essas verdades que podem melhorar a luz do nosso espírito. Que tua paz, Mestre, e a tua misericórdia estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as luzes do alto estejam conosco nesse instante. Quando escolhemos o título da nossa preleção desta noite, Jesus, Médico das Almas, na verdade, nós estávamos atendendo a uma curiosidade, a uma atenção especial que nós temos devotado nos últimos tempos, a figura de Jesus, como se manifesta no seu Evangelho, e a própria substância da sua mensagem evangélica. Nós, como espíritas e cristãos, temos como referencial maior a figura de Jesus. Mas quem foi Jesus, finalmente? O que a doutrina espírita tem a nos elucidar nesse campo? O que o cristianismo tem a ver com o espiritismo? Nós temos visto vários oradores dizerem que o espiritismo é o cristianismo redivivo, na sua integral pureza e originalidade. E nós nos lembramos de uma afirmativa de Allan Kardec, na Gênese, quando ele nos diz que o maior feito de Jesus não foram os seus milagres, não foram todas as ações espetaculares que ele desenvolveu na sua missão. E, na verdade, o grande milagre de Jesus
foi a continuidade da sua doutrina, foi o estabelecimento das suas 4 biografias que permaneceram intactas até os dias atuais. Quando nós falamos Jesus médico das almas, nós na verdade estamos falando ou atribuindo uma qualidade ao mestre. Mas Jesus foi muito mais do que um médico. A nossa condição de inferioridade espiritual só nos permite atribuir qualidades aos outros que estejam dentro do nosso campo de entendimento. Então, muitos falam que Jesus foi um psicólogo, que Jesus foi um filósofo, que Jesus foi um terapeuta, que Jesus foi, na verdade, uma série de atributos que nós colocamos na personalidade de Jesus. Mas ninguém até hoje compreendeu a profundidade, a extensão da personalidade do Mestre. E nós sabemos que uma das atribuições que ele consentiu que lhe fizessem foi a de mestre, rabino, e a de médico, que ele mesmo se auto-intitulou. Portanto, a nossa concepção de Jesus ainda fica sempre a dever. E aquilo que nós vamos falar nesta noite é, na verdade, apenas uma percepção mínima que o meu espírito atrasado consegue divisar da figura excelsa de Jesus. A sua grandeza é inimaginável. E a própria doutrina espírita nos esclarece que Jesus foi o modelo que Deus nos colocou para segui-lo, para tê-lo como meta, como objetivo de nossas vidas. E também a doutrina nos fala que Jesus deu uma pane aqui. Então, movimentar. Aquilo que nós vamos abordar no dia de hoje é apenas uma visão. E uma visão canhestra, uma visão limitada de alguém que é muito limitado. Embora tenha dedicado horas e horas a estudar a manifestação de Jesus nos evangelhos, buscando extrair daí uma personalidade. E nós nos lembramos de Francisco Cândido Xavier, que tinha loucura para ver a face de Jesus, para visualizar espiritualmente a face de Jesus. E nós temos loucura para compreender cada vez mais o que é esta personalidade extraordinária que foi Jesus que esteve entre nós. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele observa que o papel de Jesus como co-criador de Deus do nosso orbe se processou desde a formação da Terra. E a Terra tem aí pelo menos 5 bilhões de anos.
Antes disso, Jesus já existia e era um engenheiro sideral. Estava transformando aquele amontoado de rochas num planeta extraordinário, num planeta belíssimo em que nós todos vivemos. No livro O Consolador, também Emmanuel nos diz: todos os movimentos da evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o augusto e misericordioso patrocínio de Jesus. Em Pedro, nós vemos que ele manifesta um conceito do mestre, e ele tinha conhecimento de que Jesus era o engenheiro e o condutor da evolução do planeta Terra. Porque na sua Epístola Universal, ele afirma o seguinte: o qual Cristo, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Por esta afirmativa, nós vemos que Pedro e os apóstolos, de uma maneira geral, João, coloca isso muito claramente no seu evangelho, de que o Cristo era do conhecimento de todos, que era um Espírito que antecipou a criação do nosso próprio planeta. Mas Jesus também falou de muita coisa de que ele era. E algo que ele disse foi: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando a sua antiguidade como espírito. E Jesus se mostra também como o médium de Deus, aquele intérprete perfeito, porque estava em íntima conexão com a divindade. Jesus manifestou a nós as leis universais de Deus. Ele veio nos trazer, na verdade, aquilo que Deus o inspirava. Ele foi o grande médium de Deus. Todas as coisas, disse ele, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isto é, Jesus veio nos revelar um Deus que os judeus da época, e nenhum povo na época tinha entendimento. O Deus que os judeus compreendiam era aquele Deus, era Jeová, Senhor dos exércitos. Aquele Deus justo, implacável muitas vezes na sua justiça, que punia adequadamente ao povo judeu da época que lhe devotavam a adoração. Mas Jesus veio trazer a visão de um Deus amorável, a quem ele chamava de Abba, que em aramaico significa paizinho. Então, aquele Deus que era para ser temido, Jesus veio mostrar que ele deveria ser amado. Porque ele era o paizinho que tinha um amor extraordinário para todos nós. E Jesus foi o intérprete deste amor de Deus para com todos nós. Ele inaugurou aqui na Terra uma nova concepção da divindade. Ele abriu a psicosfera do planeta para o conceito do amor e de algo que os judeus na época não compreendiam, não aceitavam, que era a misericórdia.
Jesus traz o conceito de misericórdia junto ao da justiça. E a doutrina espírita, embora nos trazendo, nos explicando a lei de ação e reação, ela também nos fala, e Emmanuel também nos esclarece isso, que a misericórdia entra como uma espécie de comutação de determinadas penas que a nossa atitude, a nossa ação deveria corresponder a esta reação. Isto é, além da simples ação e reação, existe a lei da misericórdia, a comutação das penas. E a doutrina espírita nos esclarece muito isso. E os livros estão refertos desses conceitos, desses exemplos em que determinadas situações kármicas são minoradas, são melhoradas pela atuação do indivíduo no sentido da sua restauração moral. Então, o Jesus amorável, esse Jesus que nós queremos conhecer, é aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí, jugo, eu vou explicar. Jugo era um pedaço de pano com as cores do determinado instrutor, e ele colocava no ombro do discípulo, e a partir daquele momento, aquele discípulo estava destinado ao jugo daquele instrutor. E Jesus, como era um mestre, Jesus, como era um rabi, ele tinha também o seu jugo. Os discípulos estavam sujeitos ao jugo, às disciplinas da escola que ele representava. Mas ele representava muito mais do que uma escola. Ele representava a voz e a atitude de Deus Pai misericordioso para conosco. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus é este Espírito que veio trazer a benevolência, que veio trazer a mansuetude, que veio trazer o carinho afetuoso de um Pai que, sobretudo, tem misericórdia para conosco. Espíritos que somos errados por múltiplas vidas. Temos, ao longo de nossas existências reencarnatórias, temos praticado muitas ações vinculadas ao erro. Não vamos chamar de pecado, porque pecado tem uma conotação muito teológica, né? Muito religiosa, mas de erros, de inconsistências ou de percepções equivocadas daquilo que é certo e errado. Jesus, ele se atribuiu como médico, num sentido que o médico, na nossa cultura, não tem esta conotação. Ele disse: vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os publicanos e pecadores, murmuravam: por que ele come com os publicanos e pecadores? Nós vamos ver que Jesus, uma das coisas que ele fez, foi combater o preconceito, foi se misturar com aqueles que eram considerados excluídos da sociedade judaica, teológica, né?
que via em todos como separava as pessoas entre pecadores e justos. Os justos eram aqueles que seguiam a lei mosaica, com atribuições às vezes estranhas, que não tinham valor efetivo no sentido de ter sentido para a vida das pessoas. Uma das coisas a que Jesus foi contra foi a questão de se fazer a cura das pessoas no sábado. E ele disse algo que é muito da sua pedagogia. Ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E ele curou dentro de uma sinagoga, cometendo um equívoco aos olhos, um erro, um pecado aos olhos dos fariseus, principalmente, que eram muito zelosos com relação à lei. Jesus foi um extraordinário pedagogo. Além de ter sido um genial psicólogo, ele compreendia muito o processo de aprendizado das pessoas. E ele usava muito o paradoxo, ele usava muito as figuras de linguagem, as metáforas, as parábolas. E os discípulos muitas vezes não compreendiam por que ele falava por parábolas. E ele disse: por isso lhes falo em parábolas, porque está se referindo às pessoas comuns, aos fariseus, aos publicanos. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, pois o coração desse povo se tornou endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E aí ele disse: para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração. Os judeus naquela época tinham como máxima compreensão aquela que se fazia com o coração, porque eles imputavam ao coração a sede da consciência e não ao cérebro, como nos dias de hoje. E se arrependam para eu os curar. Ora, o que é isso? Curar aquele que se arrepende? Quem se arrepende é porque fez um delito moral. Como é que a cura de Jesus iria para um delito moral? Para aquele que se arrependesse? Nós vamos verificar que o arrependimento é uma das primeiras atitudes para a ação da misericórdia dentro de nós. E ele aí se mostra como um médico mais uma vez, né? Para curar aqueles que se arrependam dos seus equívocos, trazendo a sua lei de misericórdia. Jesus foi o médium de Deus. E ele, através do seu evangelho, legou à humanidade elevado código científico de felicidade, harmonia e saúde, quando nos ensinou a sua doutrina assentada no amor. O amor é a lei universal que o Pai estabeleceu em todos os recantos do universo. Ela se manifesta tanto no mundo físico quanto no mundo moral. O que é a gravidade senão a atratividade? O que são as forças que regem a intimidade do átomo, senão manifestações desta atração que uma partícula exerce sobre a outra? E o amor nada mais do que é isso. Através desse processo de atração das criaturas entre si, nós temos a formação, por exemplo, de uma assembleia como essa,
de um centro espírita como esse, de um empreendimento em favor dos nossos espíritos. Ele, então, nos ensinou a sua doutrina assentada no amor. Mas Jesus foi médico também em muitas atitudes que ele realizou. E uma delas foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda ficava ali próximo ao pórtico das ovelhas e consistia de uma piscina em que em torno dessa piscina haviam colunatas onde as pessoas enfermas ficavam. Acreditavam os judeus que quando a água se agitava, e a água se agitava periodicamente, aquele que chegasse primeiro, o doente que chegasse primeiro até a piscina, ficaria curado. Então, era uma disputa feroz para quem chegava em primeiro lugar para ser curado. Acreditavam os judeus que um anjo descia dos céus e agitava as águas da piscina, do tanque de Betesda, com as suas asas. Hoje nós sabemos que era um fenômeno geotérmico, né? Mas os judeus tinham fé nisso. E Jesus foi passando ali, adentrando a cidade de Jerusalém, quando ele se deparou com um paralítico. E chegando até esse paralítico, ele perguntou: queres ser curado? Será que Jesus foi falar alguma coisa de ociosa? Que resposta que um doente poderia dar, né? Quando estava naquela condição, na espera de encontrar uma saída para a sua enfermidade. Aí o doente começou uma ladainha dizendo: Senhor, há 38 anos que eu padeço desta enfermidade. E estou aqui, mas todas as vezes que eu tento chegar até a piscina, a chegar até o tanque, outros chegam antes de mim. E não há ninguém para me ajudar, porque eu sou paralítico, como que eu posso chegar lá? Aí nós vemos a nossa condição humana, né? Que quando, ao invés dele dizer: Senhor, eu quero ser curado efetivamente, mas Jesus, quando ele buscava se aproximar dos necessitados, ou daqueles a quem ele iria fazer um bem, ele procurava envolver aquela pessoa na sua vontade, no seu pensamento, no seu espírito. E Jesus, então, como terapeuta divino, à semelhança dos terapeutas de hoje, que envolvem os seus clientes, também no compromisso para consigo mesmos, no processo da sua cura, Jesus envolveu aquele paralítico e lhe mandou que ele pegasse o seu leito. Naturalmente, uma enxerga, um pequeno pedaço de pano, de pão, de madeira em que ele se deitava, e que ele levantasse e saísse, e fosse dali. Assim ele fez. Mais tarde, Jesus se encontra com ele no templo, e encontrando-se com esse paralítico, que agora estava andando, todo trêfego e alegre, Jesus lhe disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está nos mostrando claramente a relação entre o pecado, entre o equívoco, entre a ação comprometida com o erro e a doença do paralítico. E assim, em muitas ocasiões, Jesus explicitou esta correlação. Nós vamos perceber então, prezados irmãos, que
a saúde é algo inerente à nossa condição espiritual. E a doença é um processo em que a harmonia é restaurada através da drenagem do nosso perispírito para o corpo físico. Se a criatura espelha em si o Criador, visto que foi criada com o potencial divino em si, só é livre, na verdade, para o amor. Tudo aquilo que nós contrariamos em termos da vivência do amor, isso nos é imputado como equívoco, como erro. O amor é o instrumento e síntese da evolução que nos leva à perfeição. Estamos, portanto, condenados ao amor e à perfeição. Este é o nosso caminho inexorável. E nós nos lembramos de uma afirmativa de Jean-Paul Sartre, filósofo do existencialismo, que disse que o homem está condenado à liberdade. Mas muito mais do que a liberdade, o amor é que nos concede, que nos confere esta liberdade. E é através do amor que nós, como seres perfectíveis, como o Livro dos Espíritos nos esclarece, é que atingiremos a condição de espíritos perfeitos, como Jesus é um espírito perfeito. Nós vemos então aí um mecanismo. A transgressão da lei do amor provoca essa transgressão do amor em nós ou em torno de nós. Se fizemos a nós mesmos aquele erro, ou fizemos a outrem, nós vamos desencadear mecanismos automáticos no universo, que nós chamamos hoje comumente de karma, numa alusão à palavra que os hindus usam para o quantitativo de erros, o quantitativo de dívidas ou de créditos que qualquer pessoa possua. Então, estes mecanismos vão reativar o processo de reequilíbrio de nossos espíritos. Aí nós chegamos num conceito que o Cristo nos deixou entrever nas suas palavras, de que saúde e doença atestam o nível de identificação com a lei divina num dado patamar evolutivo. Esta lei divina está, como o Livro dos Espíritos nos esclarece, inscrita na nossa consciência. Mas nós evoluímos por patamares, nós evoluímos por escadas, e em cada degrau nós temos um nível de saúde que é compatível ao nosso nível de consciência, ao nível da lei de Deus a que nós estamos de fato submetidos. É bem diferente a responsabilidade de um índio, de um silvícola, e a responsabilidade de um espírito puro, como é Jesus. Então, vamos ter patamares diferentes, e todos nós somos seres que experimentamos esses patamares, e por isso a saúde e a doença em nós varia, varia conforme a nossa necessidade e aquilo que fizemos no passado. Saúde é, portanto, identificação com a lei divina, com o amor naquele patamar em que nós estamos colocados, naquele nível evolutivo que estamos. A doença é identificação com a desarmonia, com o erro, da mesma forma naquele patamar em que nós estamos colocados. Não vai se exigir de um índio o mesmo nível de consciência que um acadêmico nos dias atuais na nossa sociedade.
A doença, então, vem a ser, nesta visão, ela é como um chamado da sabedoria inata que nós temos dentro de nossos espíritos, para o reequilíbrio do ser perante a consciência ou a lei de Deus. Portanto, a doença não é uma punição, não é jamais um castigo divino, mas é decorrência de nosso karma, é decorrência de nossas atitudes do passado, e que o nosso corpo, como uma espécie de mata-borrão da alma, ele vai drenar aquelas desarmonias que estão a nível espiritual para o corpo físico, provocando aí aquilo que chamamos de doença. Através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Lourenço Prado, ele disse o seguinte: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela, da lei, evidentemente. E aí vem qual é a postura que devemos ter para promover a saúde. Primeira posição, aprender a se submeter aos desígnios da lei. Esse aprender é nós absorvermos de que somos, sim, alunos e devemos agir de acordo com uma legislação. E essa legislação maior nós podemos simplificar dizendo que é a lei de amor. Ter resignação, mesmo estando doentes, mesmo padecendo, a atitude que vai nos beneficiar é a de resignação. Se nós entrarmos nas vibrações da revolta, da insubordinação perante Deus, diante daquele sofrimento, nós vamos acarretar mais sofrimento ainda e estaremos perdendo em termos da provação com relação àquela enfermidade. Nós não estaremos absorvendo aquilo que ela veio nos ensinar. Porque toda doença tem um ensinamento para nossos espíritos. Tratar, portanto, o orgulho, a rebeldia. Nós não aceitamos as enfermidades. Nós muitas vezes nos revoltamos contra elas. E às vezes uma forma de rebeldia é não buscar ajuda, não buscar o médico. É ficarmos num processo, às vezes, de automedicação. Não nos dirigirmos àquele que tem o conhecimento e pode nos dar o benefício do alívio através da medicação exata. Mas nós somos renitentes, nós somos, de fato, criaturas muito orgulhosas e cabe-nos ir combatendo esse orgulho. E uma última situação para nós aproveitarmos melhor aquele momento de enfermidade, de sofrimento, é perguntar por que e para que essa doença está nos ocorrendo. Por que ela está nos afligindo? O que ela veio nos ensinar? No entanto, nem todas as doenças são kármicas. Há doenças que são oriundas de atitudes nossas do nosso dia a dia. Atitudes imprudentes, atitudes de inconformidade perante determinadas leis. Por exemplo, a falta de higiene. Nós que temos noções de higiene, se não ligamos para a higiene, nós estamos buscando a doença com as mãos.
Na falta dos exercícios físicos, sim. Aqueles que não, nós não fomos criaturas no processo evolutivo criadas para vivermos uma vida sedentária. No entanto, a nossa civilização, a nossa cultura, muitas vezes nos coloca como trabalhadores sedentários, absolutamente. Mas devemos buscar a atividade física como algo, como um remédio para nossos corpos. E aquele que não o faz pode vir a ter uma doença cardíaca, pode vir a ter problemas até psíquicos, porque a atividade física faz bem ao sistema cardiovascular e também à nossa mente, ao cérebro. Na falta de limite nos hábitos, na falta de limite nos prazeres. Nós às vezes nos empolgamos com algo que nos dá muito prazer. Suponhamos uma pessoa que gosta muito de doce. E aí ela abusa do doce, né? E aquele doce em excesso vai lhe fazer mal. Ou ao longo do tempo ela vai ficar obesa e aí vai desenvolver o diabetes, né? A síndrome metabólica e o diabetes em consequência. Essas atitudes mostram a nossa desconexão com a lei de Deus. Nos mostra a nossa desconexão com a divindade. Porque nós não estamos respeitando o templo do nosso espírito, que é o nosso corpo. O espírito Joseph Gleber, que, para aqueles que não sabem, é um espírito que se manifestou como irmão da irmã Sheila, oriundo da Alemanha da Segunda Guerra. Ele, no seu livro O Homem Sadio, ele diz que a saúde integral, assim como a felicidade plena, não são ainda para este mundo. Existem estágios ou etapas de saúde que condizem com o processo evolutivo de cada um. Há muito conteúdo em estado latente. Esse conteúdo em estado latente são aqueles resíduos de reencarnações anteriores que nós ainda trazemos e que nós não nos quitamos com a lei. Então nós não sabemos aquilo que nos reserva o nosso karma, né? Em termos de desequilíbrios a se manifestarem em nossos corpos. Esses conteúdos, né, estão aguardando um momento propício de expressão para o reequilíbrio ou evolução do ser. Portanto, prezados irmãos, caminhando para nós realmente compreendermos a missão divina de Jesus, compreendermos a sua personalidade intraduzível, inescrutável, por ser demasiadamente grande para o nosso entendimento, nós podemos dizer que Jesus é o médico de nossas almas, porque de fato ele nos deixou um evangelho, ensinamentos extraordinários. E ele inaugurou na psicosfera do nosso planeta uma onda de amor divino que nós podemos, a partir daquela época, acessar e nos beneficiar dela. Um exemplo de alguém que acessou esta capacidade, esta extraordinária psicosfera do amor divino, foi aquela mulher que padecia de hemorragia uterina de longos anos e que ela via Jesus e um dia ela pensou: se eu tocar na fímbria do seu manto, eu ficarei curado. E aí ela foi se achegando e a multidão tumultuada em torno de Jesus o exprimia,
e os discípulos também ali, buscando protegê-lo, mas a mulher foi se infiltrando, chegou e tocou a fímbria do manto de Jesus. E ela se sentiu curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? Aí Pedro, como sempre, falou: mas Senhor, todo mundo está te tocando. Todos estão aí em torno, a multidão o comprime. Aí Jesus disse: eu senti que de mim saiu um poder, de mim saiu a virtude. E aí a mulher, se sentindo flagrada, ela mesma se declarou: Senhor, fui eu. Se prostrou aos pés de Jesus e disse: eu padecia desse mal e fui curada. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. A fé unida ao merecimento daquela criatura, a disposição dela de se acercar da vibração de amor universal, de amor divino, que o médium de Deus que estava ali, que era Jesus, lhe proporcionou. Ela se libertou da sua enfermidade. Nós também podemos nos acercar de Jesus através da vontade, através deste legado de amor que ele nos deixou, buscando afetivamente ser curados pelo seu infinito amor, esse amor que está plantado aqui na terra. Portanto, conexão com Deus e as leis divinas resulta em saúde, sendo a doença manifestação de passageira desarmonia íntima, não adequada à fase evolutiva do indivíduo. Quanto maior a evolução, maior a responsabilidade do espírito. E afinal, o que o Evangelho é? O que significa o Evangelho para todos nós? O Evangelho é um código de sabedoria e ciência divina aplicável em todos os patamares evolutivos em que se encontra o espírito. O Evangelho de Jesus vai fazer bem a um índio, a um silvícola, como vai fazer um bem também a um espírito muitíssimo evoluído. Podemos nomear, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. O Evangelho traz mensagem, traz conteúdos para qualquer um de nós. Basta que o compulsemos, basta que façamos a nossa leitura e a nossa meditação. E Jesus, quem foi de fato esta criatura extraordinária? Nós já sabemos, esse espírito puro que quis vir à terra para instaurar a misericórdia e o princípio do amor universal. Jesus, o mestre, o médico, o terapeuta, o psicólogo, o homem mais sábio que já veio até a terra, que traz o método de cura para qualquer espírito, em qualquer faixa evolutiva e em qualquer época. Esta é a cura que Jesus nos prometeu para aqueles que se arrependam. O arrependimento é a primeira forma da manifestação da misericórdia de Deus. Terminando então, prezados irmãos, numa síntese nós podemos dizer que ao permitir que os ensinamentos e exemplos de Jesus entrem em nossos espíritos e em nossas vidas, ou seja, as vibrações de amor uns pelos outros, da comunhão com forças divinas, através principalmente da prece, da elevação de nossos espíritos, da compaixão, da misericórdia e da confiança nas graças a nós destinadas,
podemos entrar em ressonância com as qualidades do amor divino que Jesus implantou na terra, acessando assim as vibrações de cura do médico Jesus. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco e permita que alcancemos esta ressonância com as suas vibrações excelsas e sublimadas.